Olá, eu sou a Yanina Joiá, dirigente espiritual da Casa da Jurema, e mais uma vez eu vou gravar um vídeo, só que dessa vez eu vou falar de Umbanda, que é um tema que vocês gostam bastante, né? As pessoas sempre me perguntam assim, qual é o seu tipo de Umbanda? Ou então eu costumo ouvir, porque eu frequento uma Umbanda assim, eu frequento uma Umbanda não sei o quê, eu frequento uma Umbanda branca, eu frequento uma Umbanda cruzada, eu frequento uma Umbanda que é uma Umbanda com candomblé, e as pessoas ficam dando várias denominações, qualificativos para o tipo de Umbanda que elas praticam. Então, para você que é leigo, eu já te digo de antemão, Umbanda é uma religião livre. Nós não temos um código, nós nunca vamos ter um código, e eu vou te explicar no vídeo por quê. A Umbanda, ela é uma religião que ela tem várias facetas, né? Então, você vai no terreiro de uma amiga de um jeito, você vai no terreiro de um amigo de outro, você vai num outro terreiro de outro jeito. O que você vai encontrar é um padrão, como por exemplo, uma abertura, pontos cantados, que são músicas que a gente canta, algum tipo de defumação para limpar o ambiente, um tipo de vestimenta padrão para aquele grupo, né? Então tem lugares que usam saia, pano de costa, pano de pemba, pano de cabeça, tem outros lugares que usam calça, que usam jaleco e assim por diante. Então essas coisas, a estrutura da casa, geralmente com um vestiário, geralmente um salão amplo, geralmente salão com cadeiras para que a assistência, que são os frequentadores, sentem-se e se acomodem. Geralmente o trabalho é feito em filas, então as pessoas fazem filas. Geralmente é dividido homens de um lado, mulheres de outro, por uma questão energética e também para ter uma organização, uma ordem, né? E um controle também do que se passa no trabalho. Então, esse tipo de coisa, você vai ver que existe uma constante, né? Vários terreiros vão ter este tipo de sistema de trabalho. Porém, quando passa essa parte, você vai começar a perceber que cada terreiro é completamente diferente um do outro. Inclusive terreiros que são maiores, que chegaram num ponto, por vários motivos, de ter, entre aspas, filiais, né? Ou seja, casas descendentes, casas que saíram daquele mesmo ponto, então seria uma matriz e, entre aspas, as filiais. Mesmo assim, você vai perceber que há diferença. Talvez não na doutrina, naquilo que se prega, mas na forma como a prática é exercida. Se você for comparar, é como na igreja, né? A gente tem lá a Igreja Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora da Salete, a gente tem a Santa Joana d'Arc, a Igreja São Gabriel e etc. Nossa Senhora Aparecida do Brasil e tudo mais. Quando você vai frequentar a missa, você vai perceber que, apesar de ter regras e condutas e normas muito bem desenhadas e determinadas pela Igreja Católica, elas têm diferença. E qual que é a diferença? É o discurso do padre. É quem está comandando aquela igreja, aquela congregação ali. É como na igreja evangélica, né? Tem várias igrejas evangélicas com a mesma bandeira, né, com o mesmo nome, e tem diferença de pastor. O pastor fala uma coisa de um jeito numa e de outro numa outra igreja. A Umbanda é a mesma coisa, com uma diferença muito maior, que não temos uma regra, a gente não tem uma coisa que engesse, a gente não tem dentro da nossa prática um engessamento, uma doutrina que seja para todos. Nós não somos obrigados a nada. E essa é uma das belezas da Umbanda, a gente não é obrigado a nada. Então, quando uma pessoa abre uma casa espiritual, abre um terreiro de Umbanda, esta pessoa, ela vai emanar dela a própria essência que ela tem. Então, eu sempre explico isso nas aulas, nos cursos. Então, se você tem lá, num jeito muito amplo, obviamente, né?
Você tem lá um dirigente que é muito organizado, é muito metódico, chega a ser até um pouco neurótico com organização e com regras. Como é que a casa vai ser? A casa vai ser assim. Todo mundo vai ter um padrão de roupa, todo mundo vai entrar no mesmo horário, todo mundo vai ter as mesmas condições, determinações e doutrinas. A casa vai ser muito rígida, o horário tem que ser cumprido, tudo é muito arrumado, tudo é muito organizado. Porque é reflexo da energia do dirigente, é reflexo do pensamento que ele emana. Vamos supor que você tem lá uma dirigente que é um pouco mais leve, uma pessoa um pouco menos compromissada com essa coisa tão certinha, tão regradinha, uma pessoa que é um pouco mais solta, uma pessoa que é um pouco mais flexível. Como é que vai ser a casa? A casa vai ser assim, né? Um vai fazer uma coisa, o outro vai fazer a coisa. Ela não vai centralizar o poder na mão dela, ela vai abrir e cada pessoa meio que vai fazer o que tem que fazer dentro da estrutura. Então a casa vai ser mais solta. E assim por diante, porque tudo vai ser reflexo da mente do dirigente. Então a casa espiritual, a casa física, a casa energética, ela é reflexo da mente do dirigente. Por isso que é tão importante também você verificar bem as posturas do seu dirigente, do seu comandante de terreiro, chefe de terreiro, pai de santo, mãe de santo ou o que for, dependendo da designação do nome que vocês dão ou do lugar que vocês vão frequentar, já que eu estou me dirigindo a pessoas mais leigas ou iniciantes. Você tem que ver a conduta da pessoa. Como é que aquela pessoa? A pessoa ela é grossa com as pessoas, ela maltrata, é uma pessoa que vive de mau humor, vive de cara fechada. É um dirigente, uma mãe de santo que chega 5 minutos antes do trabalho começar, que não faz nada na casa. É uma pessoa muito organizada, é uma pessoa muito correta, é uma pessoa muito direita, é uma pessoa muito alegre, muito feliz, muito agregadora, muito amorosa. É assim que a casa vai ser. E tá aí também a explicação do porquê que algumas pessoas se encaixam numa estrutura e não se encaixam na outra. Por padrões energéticos. Nós vivemos sob padrões energéticos. Então é muito interessante que as pessoas, elas sempre se referem à Umbanda como uma Umbanda que devesse ser uma coisa única, mas ao mesmo tempo como se uma também fosse completamente dissociada da outra. Não é, gente, não é. A diferença é que cada casa vai fazer, entre aspas, a sua própria Umbanda. Porém, todas vão acreditar em Deus, né? Todas vão falar de amor, de luz, de paz, de união, de pacificação, de agregação, de valores morais, de valores éticos. Todos os terreiros de Umbanda não vão favorecer o uso de drogas, condutas ilegais, condutas ilícitas, comportamentos imorais, né? Obviamente. Todos os terreiros vão falar sobre o valor da família, sobre se dar bem com a família, sobre ter alguma família, não importa aí como é a formação da sua família, ainda mais as famílias modernas, né, que a gente vê cada vez mais instituições modernas de família. Isso não importa, a questão é quem é você no mundo, é isso que a Umbanda se preocupa. Então a Umbanda ela tem uma preocupação com que ser humano que ela está deixando aqui no planeta. Como é que você vai se comportar, como é que é a sua conduta, como que você é no seu trabalho, como você é na sua família. Porque também não adianta você ser um bandista, gente, e você ser uma pessoa péssima para sua família, você ser uma pessoa péssima no serviço, você ser uma pessoa péssima para o seu marido, para sua esposa, ou que seja, uma péssima mãe, um péssimo pai. Não adianta, né? O que é básico que você deveria cumprir na Terra, você não está cumprindo, né? Porque é isso que a gente veio fazer aqui, a gente veio viver, a gente veio cumprir isso. Então, a Umbanda, ela é diferente, ela é múltipla por isso. Então, cada terreiro, gente, é uma caixinha de surpresa. Cada terreiro definitivamente é um terreiro diferente. Então, essa história de assim, eu fui naquela casa e não gostei daquela casa, eu vou até fazer um vídeo sobre isso. É por conta disso. Né? Porque você não se encaixou naquela Umbanda. A Umbanda é uma religião que ela realmente é múltipla. Isso nunca vai terminar, nunca vai acabar. E essa é a graça da religião. E por isso que é tão importante você frequentar alguns lugares, ou pelo menos um ou outro, e decidir qual é o tipo de Umbanda que você quer praticar. Porque cada casa, cada terreiro tem um tipo de Umbanda diferente, que seguem esses padrõezinhos que eu já te falei antes.
Então, você que é leigo, você que está iniciando, que é iniciante da Umbanda, ou que já tem uma estrada aí, é importante que você saiba isso. O terreiro que você vai frequentar, o que você frequenta, não vai ser igual do coleguinha, gente. Nunca vai ser igual. Pode ter coisas muito parecidas e semelhantes. Igual nunca vai ser. É por isso que existem vários tipos de Umbanda. E daí tem a questão do dirigente, do pai de santo, do comandante, do chefe de terreiro, da Elorixá, do Alorixá, que seja. Ele tem as experiências dele, então conforme ele tem as crenças pessoais, as experiências dele, os ensinamentos, as iniciações, os procedimentos ou a visão de mundo que ele tem, ele vai agregando aquilo ali na estrutura. Então conforme ele vai agregando, você vê que tem casas que são mais kardecistas, tem casas que são mais católicas, tem casas que são mais afro, tem casas que vão mais pro candomblé, tem casas que não aceitam absolutamente nada de nenhuma doutrina, tem casas que tem essa coisa holística, tem casas que tem uma evolução mais consciencial. Então, o discurso da casa é mais para consciência, não tanto para essa coisa magística, né, de trabalho feito, de amarração, de coisas de entrega, de oferenda e tudo mais. Essas casas, cada uma é uma casa, todas são Umbanda. Todas são Umbanda e nunca vão deixar de ser Umbanda. E a Umbanda é isso. Embora se diga que Umbanda é uma palavra formada de uma banda, mas na verdade não, na verdade nós somos múltiplos. E cada vez mais seremos mais e mais e mais múltiplos. E o que vai fazer o diferencial da casa, gente? Quem está no comando da casa. Então essa Umbanda com S no final, Umbandas, que a gente multiplica porque são muitas, o diferencial está na condução da casa. Quem é que conduz a casa? Qual é a mão que conduz a casa? E daí fica aquela reflexão, né? Se a mão que conduz a casa é uma pessoa organizada, a casa vai ser assim, os filhos vão ser assim, a vida dos filhos vai ser assim. Se a casa é bagunçada, vai ser assim. Se a mão que organiza a casa é uma pessoa que não sabe o que está fazendo, ou se perde, ou uma pessoa que usa droga, ou uma pessoa que tem vícios, ou uma pessoa que faz coisas ilícitas, ou uma pessoa que faz mal para outras pessoas, a casa vai ter essa energia. As pessoas que vão frequentar a casa vão ter essa energia. É isto que você vai puxar para dentro da sua vida também. Porque quando você agrega uma corrente, você entra para a corrente. E quando a gente entra numa corrente espiritual, a gente entra num navio, gente. Esse navio, ele vai para alto mar e ele fica lá. E aquele grupo, ele fica ali, junto, unido. Então, aquela energia, ela tá fluindo ali. Então, por isso que é importante saber muito bem onde você está se colocando, onde você está frequentando. Então, se você é mãe, se você é pai, se você tem criança pequena, se você tem adolescente, observe o lugar que você está colocando seus filhos. Observe o lugar que você está colocando seu adolescente para frequentar. Porque isso amanhã ou depois pode te dar um problema, dependendo da energia da casa e do pensamento das pessoas que frequentam a casa e de quem dirige. Se não for uma conduta mais correta, mais certinha, pode dar problema. Então, a Umbanda é uma religião que ela é muito múltipla, é uma religião maravilhosa, uma religião que ela está aí para todos, sem discriminação nenhuma. E é por isso que a Umbanda é maravilhosa. Eu, como umbandista, recomendo que você conheça um terreiro de Umbanda e que eu tenho certeza que você vai uma gira e na segunda gira você vai também e na terceira gira você vai querer entrar no terreiro de Umbanda, porque é uma religião maravilhosa, que tem muito mais para dar, tem muito mais para ofertar. E é uma religião que pede pouquíssimo, ela pede pouquíssimo de volta, que é a sua fé, é a sua conduta moral e de preferência que você faça bem pro próximo. É só isso que ela pede. Espero que vocês tenham gostado do vídeo.